Mate Perfeito, de Lauren Forsyth. Uma comédia romântica para mulheres casadas. Para todas as mulheres que em algum momento aprenderam que ser egoísta não é necessariamente um xingamento. Para mim, também demorou. Capítulo 1. Infelizmente, não temos nenhuma mesa disponível esta noite, senhora. O maitre do The Darlington era bonitinho, mas sem graça. Lançou o que parecia um olhar sincero de desculpas quase perfeito, mas não conseguiu esconder a ruga de irritação acima da sobrancelha nem disfarçar sua preocupação com o casal que estava logo atrás de mim. Obviamente, eram o tipo de cliente que ele queria, chiquérrimos e, sobretudo, acompanhados. Pronto, lá vem. Botei um sorriso forçado no rosto e tentei ignorar o constrangimento tingindo minhas bochechas, que estavam me entregando. Agora não, Ali. Bem. Mas é que... Vocês aceitaram a reserva, então. Poderia, por favor, ver o que dá para ser feito. Ouvir minha voz gaguejante me fez querer ser outra pessoa. Uma guerreira amazona, quem sabe, ávida por um bife e uma noite sossegada. Ou alguém tipo minha amiga tola, que jamais aceita um não como resposta. É, o que a tola diria. Eu me impertiguei. Até porque no site não diz nada sobre vocês não aceitarem pessoas desacompanhadas. Senhora, simplesmente não é. Ele suspirou e voltou a conferir a lista de reservas à frente. Pode falar à vontade, meu querido, não arredo o pé daqui. Ao desviar a atenção desse homem para observar o teto inclinado, de pé direito alto, os lustres suntuosos e as cadeiras de veludo rosa claro do restaurante, me permite relaxar um pouco, enfim. Eu merecia estar ali. Merecia uma noite com harmonização de vinhos perfeita e comida fenomenal preparada por um dos chefes mais renomados de Londres. E só porque saí para jantar sozinha não significava que deixaria de aproveitar tudo isso. É que não compensa, simples assim. Era isso que o maitre queria dizer. Apesar daquela polidez toda, ele iria tentar me constranger só para eu desistir e ir embora. Talvez eu tivesse cedido em outra noite. Mas aquela noite era minha. Era a terceira quinta-feira. Asterisco, asterisco, asterisco. Na terceira quinta-feira do mês, eu comia alguma coisa gostosa, tomava algo delicioso e lia um livro em algum restaurante londrino. E fazia isso 100% sozinha, estivesse namorando ou não, ciente de que, durante algumas horinhas gloriosas, ninguém iria me pedir nada. Todas essas quintas eram circuladas com laranja neon na minha agenda. Não perdia uma sequer, e não iria deixar que um garçom snob estragasse esse histórico. Asterisco, asterisco, asterisco. Escute aqui, cara. O homem atrás de mim chegou mais perto e quase me sufocou com o cheiro forte de colônia. Arrume uma mesa para ela, ok? Se não, tenho quase certeza de que seria discriminação. O maitre apertou os lábios, e percebi que ele estava calculando a probabilidade de uma revolta nas redes sociais. Clientes de restaurante em Londres socorrem mulher desacompanhada que só queria provar o tortellini de um chefe premiado. Por um segundo, considerei cair no choro. O maitre parecia adivinhar qual seria meu próximo passo. Um momento retrucou ele. Em seguida, desapareceu. Virei-me para agradecer ao viciado em loção pós-barba atrás de mim e levei um susto. Jason. Ali. Seu rosto se iluminou, e ele estendeu o braço para se aproximar e me cumprimentar com 2 beijinhos. A mulher ao seu lado sorriu e inclinou a cabeça com um movimento discreto, como se esperasse ser apresentada imediatamente. Esta é minha esposa, Diana. Olhei para ela e assenti, insegura. Parecia muito estilosa, mas tentei não a examinar de cima a baixo do jeito que ela estava fazendo comigo. Conforme eu assimilava o cabelo escuro divino e o visual supermoderno e, ao mesmo tempo, discreto, tive a impressão de que chegamos à mesma conclusão juntas. Jason tinha um tipo de mulher e, sem dúvida nenhuma, fizeram um upgrade. Passei os dedos por meus cachos escuros e, do nada, fiquei sem jeito. Você se casou. Caramba! Parabéns! Virei uma máquina de exclamações. Fiz uma pausa e olhei para ele de novo, surpresa. Para ser sincera, mal consigo reconhecer você. O cara diante de mim tinha cabelo louro penteado para trás e usava uma camisa justa e calça social preta. Dei mais uma olhadinha, tentando ver se ele havia clareado os dentes. O Jason que eu conhecera 5 anos antes vivia de bermuda cargo e camisetas largonas e furadas, além de usar um barbante para prender os cabelos desgrenhados, de um tom entre o louro e o ruivo.
Morava no porão da casa dos pais e dava aula de violão para as crianças da vizinhança, sem grandes ambições além disso. Terminamos bem o relacionamento. As coisas haviam seguido o rumo natural. É o que costuma acontecer. Mas, na época, eu gostava dele. Era exatamente o oposto de mim, hippie, tranquilo. As bermudas cargo tinham milhares de bolsos, sempre cheios de barrinhas de proteína industrializadas, para qualquer emergência. Vivia errando citações de filósofos e fingia que estava improvisando na hora. Não lembrava se tinha sido isso que me levará a terminar o namoro. Isso ou a unha do dedo mindinho que ele deixava comprida para tocar violão. Sempre tive pavor daquela unha imensa. Ah, com certeza. Tive uma espécie de... Bom, tive uma epifania, talvez. Ele se dirigiu à esposa. Namorei-a ali na época em que eu era um vagabundo preguiçoso que morava com os pais. Aliás, foi graças a ela que eu finalmente amadureci e dei um jeito na minha vida. Diana fez cara de desaprovação e olhou para mim, intrigada. Minha resposta foi não dar muita bola. Como assim? Ah, você vivia dizendo que eu tinha potencial, que conseguiria fazer algo da minha vida se descobrisse qual era minha paixão. Percebi que ele ainda gesticulava muito quando falava, e notei sua aliança dourada, reluzente. As unhas estavam todas bem curtinhas. Dei uma risada e senti o rosto corar. Foi mal, esse é meu jeitinho de ficar entusiasmada. Adoro exaltar o potencial das pessoas. Acaba ficando cansativo. Não? Ele tocou meu braço, com um olhar de ternura. Fiquei refletindo sobre o que você falou e percebi que queria ter um lugar só para mim, sabe? Aí recebi um e-mail daquele curso gratuito em que você me inscreveu e pensei, por que não? Arrumei um emprego, conheci a Diana, e agora a gente está comemorando a compra da nossa casa. Nossa! Respirei fundo, pega de surpresa outra vez. Tudo isso em 5 anos. É impressionante. De repente, me dei conta de que o rumo da conversa estava prestes a mudar e que não havia como fugir. Reuni minhas forças para o inevitável: quem está melhor agora? Quem venceu na vida? Lá estava ele, com aquela cabeça ligeiramente inclinada, sempre um tantinho piedoso, e logo. Bom, e você, o que tem feito? Além de bater boca com o Maitri sobre poder jantar sozinha em um restaurante em uma quinta à noite. Ah, sabe como é? Tentei encarar a pergunta de um jeito casual. Continuo morando em Londres, trabalhando com marketing. Sendo barrada em restaurantes chiques. Eles riram, com respeito, e fiquei horrorizada ao ver uma fila se formar atrás de nós. O Maitri estava ocupado, discutindo com o gerente, e lançava uns olhares mortais em minha direção. Então continua lá na agência de marketing. Você queria virar gerente de marcas, algo assim, não era? Indagou Jason. Tentei não me abalar. Fiquei desconcertada por ele se lembrar daquilo, mas não deveria, já que Jason sempre tinha sido um amor comigo. Ele me ensinou a surfar durante um fim de semana na Cornualha e, quando estávamos sentados na prancha, no mar, disse que eu tinha uma alma antiga. Tocava violão muito bem e usava umas pulseirinhas trançadas que ele mesmo fazia quando estava nervoso. Mas aquele porão e o fato de uma vez tê-lo visto assoar o nariz com a meia porque não queria se dar ao trabalho de pegar um lenço de papel tinham sido a gota d'água. E eis que ele se tornou um homem casado, com casa própria e cabelo penteado. Busquei o discurso ensaiado ao qual recorro em situações como essa. O que me faz parecer uma pessoa ocupada, quiçá importante, mas sem soar arrogante. Um discurso assim: tem uma vida tão maravilhosa que nem sequer me passou pela cabeça competir com você, sua família, seu casamento e sua casa. Estou feliz. Gerente de marcas, isso. Falei com uma voz estridente. Estou chegando lá. Continuo na Amora, numa correria só. Estamos crescendo, passando de uma agência pequena para empresa grande, com clientes de peso. Agora estou trabalhando com umas empresas de tecnologia excelentes. Eu, ainda moro em Londres. Adoro, absorvo tudo, sabe como é? Todo dia é uma aventura. As entrevistas para o cargo de gerente de marcas vão acontecer daqui a umas semanas, aliás. Ai, meu Deus! 5 anos antes, eu já falava com Jason sobre ser promovida a esse cargo. E por mais que meu chefe, Félix, tenha me prometido que isso estava para acontecer, eu continuava exatamente na mesma função. Vamos ficar na torcida, respondeu Diana, de maneira gentil. Sem dúvida, percebeu que eu não era nenhuma ameaça.
E, tirando o trabalho, como vão as coisas? Tem alguém especial na sua vida? Aquela levantadinha de sobrancelhas dele estava começando a me torrar a paciência. A esposa usou a bolsa Clat para dar um tapinha em seu ombro. Isso não é pergunta que se faça, reclamou ela, sem subir o tom. Por um breve instante, fomos solidárias uma com a outra. Sorri para demonstrar que estava tudo bem. Todo mundo é especial à sua maneira, Jason, falei com uma voz melodiosa. Mas não tem uma pessoa mais especial que as outras. Até Diana pareceu irritada dessa vez. Porque casais felizes sempre insistiam em ostentar o estado civil diante de todos, como se quem restou fosse a pessoa que não conseguiu se sentar na dança das cadeiras. Melhor se apressar, ou não vai sobrar ninguém. Dei uma piscadinha, para jogar charme. Bem, acho que estou só me divertindo bastante. Quase dava para ouvir o pensamento deles, que diversão é essa? Desde quando sair para jantar sozinha num restaurante chique e ser barrada é divertido? Eu me encolhi e tentei encontrar um assunto para puxar, mas, por sorte, Jason estava com os olhos marejados e cuidou disso por mim. Quero mesmo agradecer a você, Ali. Para ser sincero, se não tivesse me incentivado, eu jamais teria crescido na vida. Ele fez um gesto para indicar Diana, e ela riu. Está irreconhecível, afirmei confiante, depois sorri. Estou feliz de verdade por você, Jason. Ele encarou Maitri, que estava de volta, e baixou o tom de voz. E se ele não deixar você entrar, pode se sentar com a gente. Não podem te negar um jantar só porque você levou um bolo. Viva o feminismo! Fiquei intrigada com essas palavras e olhei para a esposa, que me encarou de volta e deu de ombros, sem saber o que dizer. É muita gentileza, mas não levei um bolo, só reservei para. Senhorita Ariste, por favor, me acompanhe. O Maitri juntou os cardápios e fez um gesto com a cabeça para indicar o salão. Eu me voltei para falar com Jason e Diana, um pouco mais alto do que o necessário. Que alívio! Se não me deixassem fazer uma crítica deste restaurante hoje, meu editor faria picadinho de mim. Praticamente senti o Maitri se contorcer e vi aquele sorriso no rosto de Diana outra vez. Fiquei feliz por ela. Merecia mesmo aquele Jason 2.0. Parabéns pela casa própria. Fui atrás do Maitri, de cabeça erguida, mas parei e olhei para trás. Trás. Ei, Jason, você ainda toca violão? Ele balançou a cabeça, bem-humorado como sempre. Não, agora não tenho mais tempo para isso. Mostrei que entendia e dei as costas, sem saber por que tive a necessidade de perguntar. O Maitri me olhou feio, como se eu devesse ser eternamente grata por sua atenção, e voltei a segui-lo até me sentar e fazer o pedido logo de cara. Sempre conferia o cardápio na internet antes de sair para jantar. Percebi que ele queria me falar que não era garçom, que não iria anotar meu pedido, mas se limitou a abrir um sorriso resignado e ouvir. Senti-me vitoriosa. Após ele repassar o pedido, a taça de vinho chegou, e peguei meu livro. Enfim, podia relaxar. A terceira quinta-feira era para ser um mimo para mim, não um calvário. Era o único momento em que não precisava ser outra pessoa, nem fazer nada para ninguém. Não precisava marcar um encontro com um cara, cheia de expectativa, só para descobrir que ele tinha 35 anos nas costas, mas nunca havia lidado com os traumas da infância, não sabia fazer uma pergunta e escutar a resposta e ainda não aprenderá a encontrar um par de meias na gaveta. Era mais fácil sair comigo mesma. Além do mais, eu ainda estava lambendo as feridas depois do Michael. Nós nos conhecemos em uma feirinha de produtores locais, em uma manhã de sábado, enquanto comprávamos azeitonas gourmet. Ele me viu e só disse um "Ah, aí está você", como se fosse uma surpresa agradável e estivesse esperando por mim, sem acreditar que eu iria aparecer de verdade. Tinha um sorriso lindo e fazia o melhor cappuccino que eu já havia experimentado fora da Itália. Algo que, pensando bem, não chegava a ser um bom motivo para gostar de alguém. Eu o ajudei a encontrar um apartamento depois de ter saído da república horrorosa onde morava. Aí passei uma semana auxiliando na mudança, pintei as paredes e expliquei como pagar os impostos municipais. Ficamos um tempão fazendo compras na IKEA e montando os móveis dele. Depois disso, Michael falou que a coisa estava indo rápido demais e que eu demonstrava um comportamento típico de namorada. Mas me agradeceu por ter conseguido um bom desconto com o pessoal da mudança. Então lá estava eu mais uma vez, de volta a mim mesma. Fazendo um esforço.
Às vezes, me sentia um pouco estranha por sair sozinha, mas saía mesmo assim, na esperança de que isso ficasse mais fácil com o tempo, até ficar parecida com aquela mulher que vi em Nova York, jantando sozinha em um bar. Tinha uma aparência tranquila, confiante, e bebericava seu vinho enquanto lia um livro, de vez em quando, dava uma mordidinha no aspargo. Eu tinha decidido que queria ser igual a ela, mesmo sabendo que teria que enfrentar os olhares de pena dos garçons. Em geral, após 5 minutos me sentindo exposta, já me habituava com a situação, mas naquela noite meu olhar não parava de buscar Jason, sentado do outro lado do salão, todo arrumadinho e bem-sucedido. 5 anos tinham se passado, e ele se transformara em uma pessoa totalmente diferente. Já eu, Alyssa Arist, rainha em ajudar os outros a atingir todo o seu potencial, continuava na mesma kitnet úmida em Londres, com o mesmo emprego de antes, e solteira aos 33 anos. Ainda não ostentava nenhum dos símbolos de sucesso para quem chegou na casa dos 30. Não sabia explicar por que ver o sucesso de Jason me aborreceu tanto. Talvez por ter gastado muito tempo oferecendo incentivo e ajuda para ele descobrir o que queria da vida. Quantas horas passei vasculhando a internet e fazendo testes vocacionais com ele. Quantas conversas tivemos sobre higiene pessoal, sobre não gritar lá de baixo para seus pais que queríamos passar um tempinho a sós sempre que estávamos prestes a transar. Quando temos 20, 30 anos, entramos em uma corrida que não deveria ser encarada como competição. Cada um tem sua própria ideia de sucesso, e nem todos estão em busca da mesma coisa. Racionalmente, eu sabia disso. Mas, conforme observava Jason e a esposa tomarem uma garrafa de champanhe e brindarem pela casa nova, percebi que estava mentindo para mim mesma. Qualquer que fosse o jogo que estivéssemos jogando, ele tinha ganhado. E eu sentia que o tinha ajudado a fazer isso.